Eu não disse que eu voltava? Olha aqui eu, professor Beto, em mais uma aula com vocês, só que agora não é mais História Geral, aluno do primeiro ano. Agora nós iremos trabalhar História de Rondônia. História de Rondônia. Olha aí, ó, na tela de vocês, de aula número 1. Aí na tela de vocês, joga aí, meu diretor, na tela de vocês. Aula de número 1 aí, História de Rondônia. E nós temos muito assunto que nós iremos trabalhar nessa aula de hoje, ó. A unidade 1, nós trabalhamos a colonização do Vale do Guaporé, a função e a fundação da Vila Bela da Santíssima Trindade, que é justamente a aula de hoje. A mineração do Vale do Guaporé, o Real Forte da Beira, doenças endêmicas no Vale do Guaporé, resistência escrava no Vale do Guaporé, a navegação do Rio Madeira e a abertura da Amazônia à navegação internacional. Iremos também ver nessa unidade a população indígena do Vale do Rio Madeira e Guaporé, o Tratado de Acus, a descoberta do látex, Rondon expedicionário indianista e o primeiro e o segundo ciclo da borracha. E quem irá trabalhar isso com vocês? Claro, eles! Eu, professor Beto aí. Professor Beto, estarei trabalhando com vocês aí, sou licenciado em História, especialista em Gestão Pública e mestrando em História da Amazônia pela Universidade Federal de Rondônia. Aí, com vocês aí também, o professor Lorismar. Professor Lorismar, licenciado em História, especialista em Arqueologia da Amazônia, mestre em História pela PUC e doutorando em Educação aí, que estaremos com vocês aí nessa dupla, nesse bate-bola, falando um pouco sobre História de Rondônia. E vem aqui comigo, aluno, vem aqui comigo. Aqui. Eu e o professor Lorismar, nós iremos, um dia aí, outro dia ele, nós iremos trabalhar essa questão porque somos apaixonados pela história de Rondônia. E nós, como apaixonados pela história de Rondônia, queremos trazer você, aluno do primeiro ano, e você também, professor presencial, para junto, nessa jornada que nós vamos fazer essa empreitada, nessa jornada vocês estarem conosco, desenvolvendo essa paixão por história de Rondônia, essa história regional. Vocês irão perceber que a história de Rondônia não é uma história local. Todo o tempo a nossa história ela está relacionada a acontecimentos mundiais, acontecimentos nacionais. Então ela não é uma história isolada. Eu não posso dizer que eu tenho uma história isolada aqui, não. E isso que nós vamos perceber, olha aí na tela para vocês, nessa aula de número 1. A aula de número 1 já começa a falar sobre a colonização do Guaporé e a fundação de Vila Bela da Santíssima Trindade, com o Tratado de Madrid, as fortificações e Vila Bela da Santíssima Trindade. E a gente começa a ver aqui nessa aula que a conquista da região guaporeana, ela inicia anteriormente a assinatura do Tratado de Madrid. Professor, que tratado é esse? No empenho de missionários, sertanistas, mineradores e aventureiros procedentes da cidade de Belém, capitania de São Paulo. Então, vocês estão vendo aqui atrás de mim aqui nós temos o Vale do Guaporé, já as praias, os quelônios da Amazônia. Será que essa tartaruga vem para cima de mim? E nós temos aqui algumas imagens que irão passar. Olha aqui a remada do Forte Príncipe da Beira, a remada da festa do Divino Espírito Santo no Vale do Guaporé, o Forte Príncipe da Beira, a questão indígena, outras questões que passam atrás de nós. Mas a aula, nós estávamos falando sobre o Tratado de Madrid. Vocês já ouviram falar em Tratado de Madrid? Vamos começar por um tratado muito conhecido. Vocês já ouviram falar sobre o Tratado de Tordesilhas? Tratado de Tordesilhas, quando nós estudarmos História do Brasil, o ano que vem nós iremos ver esse Tratado de Tordesilhas também. O Tratado de Tordesilhas foi na aula de História Geral, nós falávamos que os portugueses e espanhóis, eles saíram navegando pelo mundo, por mares nunca antes navegáveis. E nessa navegação,
eles começaram um processo de descobrimento. Descobrimento é a posse mesmo. Eles começaram a tomar posse de outras terras em nome do rei de Portugal e em nome do rei da Espanha. Ok? Aí houve a necessidade de eles dividirem a terra ao meio. Sabe como foi chamado esse tratado? Tratado de Tordesilhas, dividiu a terra ao meio. Inclusive, quando Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil, havia já esse tratado estabelecido e essa parte litorânea do Brasil passou a pertencer a Portugal. Do litoral, um pouquinho mais central no Brasil, pertencia à Espanha. Ou seja, essa região que nós moramos hoje era terra espanhola, pertencia à Espanha pelo tratado. Portugueses, através das bandeiras, das entradas das bandeiras, eles começaram a adentrar no sertão, porque eles chamavam de sertão, começaram a adentrar no sertão e eles começaram a ocupar essa terra. A princípio, essa terra aqui, ela servia para a exploração de drogas do sertão. Não é droga que a gente conhece hoje, não. Drogas do sertão, cacau, pimenta do reino, que começaram a extrair daqui, anis e outras especiarias que eles tiravam daqui, que eles chamavam de drogas do sertão. Salsa-parrilha, a própria, depois o próprio remédio para a malária e outros especiarias que eles extraíam daqui. A castanha do Pará, que hoje é chamada de castanha do Brasil, eram extraídos aqui dessa região. Ok? Estão conseguindo compreender? Chegou um momento que tinha uma filosofia chamada Ultiposidete, quem ocupa é dono. Foi necessário Portugal e Espanha definir um novo tratado. É por isso que em 1750, grave bem essa data, que ela vai ser, eu não gosto muito de trabalhar com questões de data, mas essa data, ela é algo que vocês precisam aprender ela com vocês, porque a partir de 1750 é assinado um novo tratado entre Portugal e Espanha, e esse tratado passa a ser chamado Tratado de Madrid, na tela para vocês. Esse tratado que eu trago aqui para vocês, que é um tratado de 1750, o Tratado de Madrid. De Madrid porque foi assinado na cidade de Madrid. Esse tratado, eu quero trazer para vocês, essas alternativas de enriquecimento situavam-se entre as extrativas das lavras faisqueiras e a pressão de indígenas, dos indígenas. Meus queridos, Portugal ele começa a adentrar, ele adentra em fronteiras que até então era espanhola, e eles começam a aprisionar os indígenas para escravizar. Eles começam a explorar o ouro. Século XVIII, eu costumo dizer que no Brasil, o século XVIII ele é conhecido como o século do ouro. E começa um processo de exploração dessa região e ocupação. E isso se dá antes da assinatura do tratado. Se deu antes da assinatura do tratado. Certo? E aí eles começam a adentrar e começam a ocupar uma região chamada Guaporé. Na tela para vocês. A região adotou uma forte produção agrícola e criou condições de reprodução dos modelos clássicos de plantation mercantilista, como no Nordeste e no Sudeste. Tá? Só que ela não tinha a força do Nordeste e do Sudeste. Não se tinha essa força aqui para o Mato Grosso, do Nordeste e do Sudeste. Então, essa região ela começou a passar por um processo de acirrada disputa. Os recursos encontrados pelo Estado português foi a implantação de um núcleo urbano administrativo formado a partir da criação da capitania do Mato Grosso, bem como um aparato militar capaz de inibir as pretensões espanholas de violação do Tratado de 1750. Qual é esse Tratado de 1750 que o texto traz aqui?
era o tratado que nós vemos aqui atrás, lembrando, Tratado de Madrid, 1750, ok? Não esquecendo aqui. Então, olha aqui essa imagem aqui, traz aqui. 1750 é assinado esse novo tratado. Os portugueses utilizaram a filosofia chamada Utipocidete. Utipocidete. Quem ocupa é dono. E essa filosofia Utipocidete é utilizada pelos portugueses, que eles dizem, olha, nós começamos a ocupar lá, os espanhóis não estão, os indígenas são nossos súditos, porque estavam escravizados também, e nós descobrimos lavras de ouro, no início do século XVIII, já se descobre lavras de ouro aqui no Vale do Guaporé. E eles começam a extrair esse ouro do Vale do Guaporé. Assina o tratado. Então eles começam um processo de fortificação da Amazônia. Aqui, quando a gente vê essas fortificações, nós vamos perceber que mesmo antes da assinatura do Tratado de Madrid, os portugueses já estavam ocupando essa região amazônica, que está aqui atrás. Só é nós olharmos aqui o Forte do Presépio, que é de 1616, o Forte de Macapá de 1688, o Forte de Santarém de 1697, depois nós vamos aqui no Forte de Óbidos, nós temos São Joaquim, 1775, nós temos São José do Marabitanas, 1761, São Gabriel da Cachoeira, São Francisco Xavier de Tabatinga e, claro, o mais conhecido por nós, que é o Forte Príncipe da Beira, inaugurado em 1785. Então, percebam vocês que o governo português está fazendo uma fortificação, um cinturão de fortificações para defender suas terras dos espanhóis. Terras essas que eles vão consolidar a partir de 1750 com a assinatura do Tratado de Madrid. Então, já que nós temos um tratado, já que nós temos aqui fortificações sendo construídas, nós precisamos, logo depois da assinatura do Tratado de Madrid, criar um mecanismo de colonização. É criado a Capitania do Mato Grosso. A Capitania do Mato Grosso, ela é criada antes do Tratado de Madrid. Ela é criada em 1748, 2 anos antes da assinatura do Tratado de Madrid, é criada a Capitania do Mato Grosso. Lembrando que Rondônia, basicamente toda Rondônia, só nossa região aqui de Porto Velho, que fazia parte da Capitania do Amazonas, Rondônia, quase em toda a sua extensão, pertencia à Capitania do Mato Grosso. E é criada a Capitania do Mato Grosso. Se é criada a Capitania do Mato Grosso, é necessário criar a primeira capital do Mato Grosso. Vocês sabem, aluno, qual foi a primeira capital do Mato Grosso? Hein, aluno? Vocês sabem aí? A primeira capital do Mato Grosso, qual foi? Criado a partir do Tratado de Madrid? Qual foi a primeira capital do Mato Grosso? Hein, aluno? Um detalhe que eu trago para vocês. A primeira capital do Mato Grosso, ela é criada no Vale do Guaporé. Sabe de quem nós estamos falando? Vila Bela da Santíssima Trindade. Fica aí 200 e poucos quilômetros ali de Vilhena, Vila Bela da Santíssima Trindade, se for pela estrada. Se for pelo Guaporé, nós temos ali algumas horas de barco para dar em Vila Bela da Santíssima Trindade, saindo ali de Pimenteiras. Vila Bela da Santíssima Trindade, então, ela se torna a primeira capital do Mato Grosso e ela está justamente ali, no Vale do Guaporé. Na tela para vocês. Desmembrar da Capitania de São Paulo, porque fazia parte da Capitania de São Paulo, pelo Alvará Régia, de 9 de maio de 1748, perceba aí, 1748, 2 anos antes do Tratado de Madrid, foi criada a Capitania do Mato Grosso, o que contribuiu para uma migração maciça de habitantes lá de Bom Jesus de Cuiabá
e de arredores dessa cidade, rumo às minas do Mato Grosso e a essa nova vila, que seria fundada com a chegada de Dom Antônio Rolim de Moura. Olha de onde vem essa palavra Rolim de Moura. O município de Rolim de Moura. Homenagem do primeiro governador do Mato Grosso, Dom Antônio Rolim de Moura. Só que a posse definitiva da região só seria garantida a partir da efetivação dos princípios defendidos por Alexandre de Gusmão. Agora eu falei desse princípio. Ut possidete. Ut possidete. Hoje nós chamamos ut possidete de uso capião. Você está numa determinada região, se você tiver mais de 5 anos, você pode entrar com uso capião. Ut possidete, a posse da terra é garantida a quem ocupa. Quem ocupa que é o dono. E ao ser criada essa capitania do Mato Grosso, tinha-se a clara necessidade de aparelhar as fronteiras com recursos humanos bélicos em uma rota comercial. Meus queridos alunos, se pensa numa rota comercial, fazer o trecho navegável do Rio Guaporé. Pensa em fazer a defesa bélica, porque o Vale do Guaporé, se você pegar o Vale do Guaporé, começando no Mato Grosso e terminando aqui em Porto Velho, em toda essa região, pegando o Guaporé, passando pelo Mamoré até o Madeira, com quem nós fazemos fronteiras? Tá lembrado com quem nós fazemos fronteira? Com a Bolívia. Nós fazemos fronteira com a Bolívia. Então, se nós pegarmos isso aí, nós vamos ver essa ocupação do Vale do Guaporé, essas rotas. Então, foi necessário também se criar um mecanismo de defesa. Começa a se pensar em fortificações dentro dessas cidades. Essas cidades eram cidades também fortificadas. Começa a se pensar em construções de fortins, fortificações, prisões, que desse um impacto que vocês vão ver quando o professor Losimar trabalhar com vocês o Forte Príncipe da Beira, vocês vão ver a imponência que foi esse processo de construção do Forte Príncipe da Beira. Era uma fortaleza que ela dava um impacto, ela causava medo aos espanhóis que estavam aqui do lado da fronteira. Na tela aí para vocês. Então, a fronteira oeste vivia um estado de tensão, pois de sua defesa dependia a garantia de integridade das minas de Cuiabá, das Minas Gerais e da própria calha amazônica. Daí foram desenvolvidas políticas de colonização, defesa e fortificação. Vila Bela da Santíssima Trindade. Olha a placa dessa foto tirada pelo professor Lorismar, da entrada de Vila Bela da Santíssima Trindade. Algo chama atenção para vocês. Vocês percebem que em Vila Bela da Santíssima Trindade tem a figura de uma negra? Nós, lá para frente, iremos ver porque Vila Bela da Santíssima Trindade, a maioria de sua população é negra, que está dentro da relação dos escravos que foram trazidos para a exploração do ouro no Vale do Guaporé, da construção de Vila Bela e da construção do Forte Príncipe da Beira, deixando, depois que os portugueses foram embora, os remanescentes quilombolas. O Estado português determinou a fundação de uma vila
capital e sede administrativa da capitania do Mato Grosso, situada à margem do rio Guaporé. Então, o Estado português queria isso. Olha, essa vila, olha, vem cá comigo, vem cá comigo. O Estado português chegou e disse, olha, nós precisamos pegar essa vila e fortalecer essa vila. Essa vila ela vai ter fortificações, ela vai ter ocupação, ela vai ter um processo migratório forte para lá, porque nós precisamos fortalecer para que os espanhóis não tomem conta do Vale do Guaporé. Os espanhóis tinham interesse no Vale do Guaporé. A navegação era feita por bolivianos depois. Naquela época, espanhóis. Depois nós vamos ver que os bolivianos vão ficar, são os que mais vão navegar no Vale do Guaporé, Mamoré e Madeira. E eles precisavam, lá naquele momento, ainda no século XVIII, fazer uma vila que se fortalecesse e que se impusesse, dizendo, aqui está presente o governo português. Na tela para vocês. As minas do Mato Grosso estavam no auge de sua produção. Já havia levado os mineradores e ao estabelecimento de alguns núcleos de colonizadores, como São Francisco de Xavier, Jauru, Santa Ana e em Pouso Alegre. Aqui, para vocês, eu trago para vocês aqui as ruínas. Essa foto aqui, tirada pelo professor Lorismar. Percebam que eles fizeram uma cobertura, porque isso aqui são vestígios arqueológicos do que foi Vila Bela da Santíssima Trindade, do que representou Vila Bela da Santíssima Trindade. E eles estão lá. Já pensou? Seria muito bom se o Forte Príncipe da Beira fosse todo coberto, né? Assim, para se livrar do tempo, do... Será que seria legal? Mas aqui Vila Bela está toda essa ruína da sua imponência, que marca a sua imponência, ela está aí coberta para proteção. Na tela. Na tela para vocês. Vila Bela da Santíssima Trindade foi fundada pelo primeiro governador D. Antônio Rolim de Moura. Atendia aos imperativos político-administrativos do Estado português, inibindo as expectativas de avanço dos vizinhos espanhóis, chamados de castelhanos. A nova capital torna-se um ponto visceral na política fronteiriça colonial de Portugal e Espanha, sendo o posto mais avançado no conjunto de território colonial português. Vocês já perceberam que o hino de Rondônia ele diz, nós, os sentinelas avançadas? E aí a gente pega esse texto sobre Vila Bela e vê que Vila Bela era o ponto mais avançado da coroa portuguesa para o Vale do Guaporé. Era o último. Não existia ainda o processo de colonização abaixo, não existia Guajará-Mirim, não existia Porto Velho. As coisas terminavam ali por Vila Bela. E essa nova capital, ela era importantíssima, ela era visceral para essa política de fronteira do Brasil e da Espanha. O Brasil estava em processo de expansão, o Tratado de Madrid tinha definido mais ou menos o Brasil que nós conhecemos hoje. Mas era necessário defender essas terras conquistadas. Se constrói Vila Bela e depois se pensa na construção de fortificações. Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição, Fortaleza
do Forte Príncipe da Beira, são pensados em termos de construção. E outras construções que desapareceram, que hoje são ruínas perdidas dentro do mato. Como é o Labirinto, que até hoje não se sabe direito o que é aqui naquela região do Labirinto, ali ainda está em processo de estudo arqueológico. Na tela de vocês. A posição estratégica garantia-lhe fácil acesso à Amazônia através do Guaporé. E por essa via ligava-se às minas do Mato Grosso e Grão-Pará. Lembrando que não existia essa divisão do Amazonas, Rondônia. O vizinho do Mato Grosso era o Grão-Pará. E o porto do Grão-Pará e o porto de Belém, através de Vila Bela. Gente, se saía daqui do Guaporé, navegava-se o Mamoré, entrava-se no Rio Madeira, descia o Rio Amazonas e chegava ao porto de Belém, lá no Tapajós, no Rio Tapajós. Vila Maria de Cáceres e Vila Bela, de Cuiabá, estabelecia ligação com o Rio Paraguai, Guaiaba, Taquari, Pardo, Paraná e Tietê. Então, se eu saio de Vila Maria, lá de Cáceres, ou saía de Vila Bela, pegava-se em direção ao Rio Cuiabá, ligava-se com os rios Paraguai, Guiaba e Taquari, Pardo e Paraná, e até chegar ao Tietê, sabe o que eu ia atingir? Eu saía e conseguia navegar até São Paulo. Conseguia ter acesso a São Paulo. É claro que tem alguns trechos que precisavam de lombo do burro. A criação de Vila Bela, olha essa placa aqui que o professor Lorismar nos traz nessa foto que ele tirou. Palácio dos Capitães Generais, 1752 a 1985. 223 anos de fundação, obra construída em 1985, inaugurada em 30 de 10 de 85 pelo excelentíssimo senhor engenheiro Júlio José de Campos, governador do estado, Tito, profeta da Cruz, prefeito municipal, e Augusto de Barros, presidente da Câmara. E aí, outras autoridades que tem nessa placa, em homenagem a Vila Bela, porque a criação de Vila Bela representou um ato arrojado de dimensões econômicas estabelecida, um controle definitivo sobre a produção de ouro, diamante das minas de Mato Grosso. Na próxima aula, nós vamos ver sobre essa questão especificamente do ouro. Mas é o seguinte, deixa eu fazer aqui um apanhado para vocês. Os portugueses, quando chegaram ao Brasil, eles de cara não descobriram o ouro. Então, eles começaram um outro processo de exploração, que foram através das plantations. E aí, esse processo de exploração, que eles vão explorar, ali, chega num determinado momento em que eles descobrem ouro em Minas Gerais. Ele chamado Sertão. Descobre ouro de Minas Gerais, o início do século XVIII começa a estourar esse expansionismo do ouro. E o século XVIII todo foi o século do ouro. E se não bastasse ter descoberto ouro em Minas Gerais, eles começam a adentrar o sertão do Brasil e começam a descobrir ouro também em Vila Bela da Santíssima Trindade, no Vale do Guaporé. Se até hoje existe ouro nessa região, até hoje nós temos garimpeiro no Rio Madeira, tirando ouro de aluvião, imagina o tanto de ouro que se tinha aqui nessa região no século XVIII. Na tela para vocês. Em janeiro de 1752, Dom Antônio Rolim de Moura chega ao Guaporé. Essa foto de Dom Antônio Rolim de Moura aí tá meio acabadinho, hein, o cara?
e procedeu ao reconhecimento dos sítios do local, buscando o melhor lugar para a fundação da vila. Aí a foto de Dom Antônio Rudem de Moura, que era o segundo vice-rei do Brasil, aí Conde Dom Azambuja. O lugar apresentou as vantagens do sítio de Pouso Alegre, uma região de águas salobra e abundante, com muita lenha e pasto para o gado, terras férteis e muita madeira de boa qualidade. Ótima posição estratégica que facilitaria a defesa militar e caças, e uma topografia plana e com clima mais quente, enfim, a grande proximidade com os sítios auríferos, lavras e faisqueiras. Ele estava aqui interessado no ouro. Interessado no ouro. Vem cá, tá comigo. Lembra que os portugueses, eles vinham aqui para essa região aprisionar os indígenas? Os indígenas, eles não tinham essa prática da extração, da produção do ouro. Então, os portugueses, eles começaram a trazer para cá, para o Vale do Guaporé, os escravizados africanos. Por que eu falo escravizados? Porque eles não eram escravos, eles foram escravizados. Começam a ser trazidos para cá os escravizados africanos. E esses escravizados foi a mão de obra fundamental para trabalhar no ouro, para trabalhar nas grandes construções. Só que esse escravizado, ele também vai se revoltar, ele vai fugir, ele vai formar quilombos. E nós vamos ver que os portugueses, depois que o ouro acaba aqui no Vale do Guaporé, ou que se torna escasso, eles vão abandonar o Vale do Guaporé. Deixam para trás, sabe quem? Esses escravizados, que saem dos seus quilombos, que eles estavam fugindo, e voltam para as margens do rio Guaporé. Esses escravizados, eles vão se miscigenar com os indígenas que estão aqui. Vila Bela se torna uma cidade, basicamente uma cidade negra. E com isso, o Vale do Guaporé, nós vamos detectar no Vale do Guaporé vários remanescentes quilombolas. Santa Fé, Forte Príncipe, Pedras Negras, próprio Vila Bela, São Francisco, Santo Antônio, lá em o Tarumã, que está lutando pelo reconhecimento, alguns que moram ali em Rolim de Moura, do Guaporé. Então, nós temos aí, ao longo desse trecho, remanescentes quilombolas que ficaram nessa região. Na tela para vocês. O governador desconhecia as condições ambientais da região, sendo informado sobre as inundações pelos habitantes do Vale do Guaporé. Mesmo assim, manteve sua decisão de fundar a vila em uma área de terra baixa, infestada de malária e continuamente sujeita a inundação e com lençol freático aflorante. Deu certo? Infelizmente não. Foi inundada. A nova vila foi erguida em 1752. Agora precisamos de uma nova vila em uma terra melhor. Mudou-se no ano seguinte, após a violenta enchente que destruiu todas as construções. Então precisava. Agora, olha esse mapa régio do Vale do Guaporé, gente. Esse mapa é do século XVIII. Esse mapa está mostrando aí aonde seria
planejadamente construído Vila Bela da Santíssima Trindade. Todo o material de construção de Vila Bela vem de fora, desde a pedra cal e a pedra canga, que nós chamamos ela de pedra jacaré, lembra da pedra jacaré? Até as telhas e materiais para o revestimento. As obras foram interrompidas diversas vezes devido às epidemias, que nós vamos ter uma aula só para estudar sobre as epidemias do Vale do Guaporé. Falta de matérias que demoravam a chegar, falta de ouro nas provedorias da capitania, carência de mão de obra e dificuldade de abastecimento. Quem era que ia levar comida para Vila Bela? Era uma dificuldade muito grande. Olha essa pepita de ouro aí, que bonita. Alguns problemas recebiam socorro de forma mais rápida, como a transferência de recurso ouro. Nos primeiros anos de fundação de Vila Bela, se enviou cerca de 6 a 10 arrobas de ouro. Em torno de 150 quilos de ouro. Uma arroba são 15 quilos, né? Então ia por ano para dar continuidade às obras da fronteira. Olha o preço que se tinha Vila Bela, quanto custava a construção de Vila Bela. A obra pública foram custeada pelo governo, que também concedia subsídio a particulares, isentando de impostos. A vila contava com alguns edifícios prontos ou em fase de acabamento. Os prédios públicos não continham a grandiosidade barroca típica de Minas Gerais. Eles não tinham essa obra barroca que nós vamos ter em outras cidades de Minas Gerais nesse período de ouro, mas atestava em suas linhas elegantes o esforço do governo colonial em fixar ali suas presenças. A base dessas casas. Para que a posse de toda a região guaporiana fosse assegurada, tornou-se indispensável aparelhar a capitania com um sistema de fortificações e um contingente militar que completasse o projeto. Olha aqui, ó, aqui é o Tratado de Tordesilhas e aqui foi a ampliação do Tratado de Madrid. Percebam vocês que o Brasil basicamente cresceu 3 vezes depois do Tratado de Madrid, em termos de extensão. Aí nós temos a aplicação indulgente da lei, a tolerância governamental e a ambiguidade do poder local, constituiu-se uma perfeita estratégia do poder colonial que buscava concretizar a estabilidade da posse territorial através da colonização do Vale do Guaporé e de suas capitanias, como foi aí Vila Bela da Santíssima Trindade. Olha aí a foto de Vila Bela, dá para ser em Vila Bela. Olha, aí um mapa no Mato Grosso, aonde fica Vila Bela, para vocês localizarem. Percebam vocês que ela fica aqui, aqui já é Rondônia, ó. E Vila Bela aqui perto. Vila Bela da Santíssima Trindade é o município de Mato Grosso, latitude, longitude, altitude, população. Essa população está defasada, é de 2014, já temos agora do censo de 2022. A cidade tem origem da feitoria de Pouso Alegre, fundada em 1737. Essa povoação foi elevada à cidade, município e sede da capitania do Mato Grosso em 1746 e foi capital da capitania do Mato Grosso até 1820. E alunos, e essa foi apenas a nossa primeira aula de História de Rondônia. E você vai estar conosco nessa viagem. Não perca um só momento. Eu e o professor Lorismar traremos vocês para conhecer um pouco dessa nossa história. Até a revisão. Daqui a pouquinho eu volto.